Olá, sejam bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas. Meu nome é Letícia Vitorino e eu sou gestora na Grupo Software. No vídeo de hoje, eu vou abordar a diferença entre locador, locatário e os direitos e deveres de cada um. Antes da gente falar sobre direitos e deveres, é importante a gente diferenciar claramente qual o conceito de locador e locatário. Bom, locador é o detentor da posse de um imóvel e que o disponibiliza para locação. Repare que aqui eu não usei o termo proprietário. Isso porque para ser locador não é necessário que você tenha o domínio do imóvel. Basta apenas que você tenha a posse. Para que o contrato de locação não tenha nenhum erro, é necessário verificar na matrícula do imóvel o seu proprietário e ainda se a posse dele está designada para outra pessoa. Para exemplificar, podemos falar aqui sobre o usufruto, que consiste em conceder a uma pessoa que não é proprietária do imóvel, o usufrutuário, o direito de gozar e usar o bem. Nesse caso, o usufrutuário é detentor da posse do imóvel. Sendo assim, caso o imóvel seja alugado, quem deverá constar como locador é o usufrutuário e não o proprietário do imóvel. Isso acontece porque no contrato de locação, o locador disponibiliza a posse do objeto locado em troca de uma remuneração. Bom, locatário é aquele que, por meio de um contrato de locação, adquire o direito de utilizar o imóvel por um determinado período em troca do valor que foi acordado entre as partes. O vínculo entre o locador e o locatário ocorre por meio de um contrato de locação e ele deve ser regido principalmente pela Lei 8.245 de 91, Lei do Inquilinato, que estabelece as regras gerais para os contratos de locação de imóveis urbanos. É na Lei do Inquilinato que consta o rol de direitos e deveres do locador e do locatário. E aqui eu vou falar sobre os principais, começando pelo locador. São direitos do locador: o recebimento do aluguel acordado na data de vencimento prevista, exigir do locatário uma garantia para assegurar o cumprimento do contrato, reajustar o valor do aluguel anualmente com base no índice de correção monetária previsto no contrato de locação, a restituição do imóvel em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo locatário ou ainda ao término do contrato, vistoriar o imóvel quando julgar necessário, desde que combine previamente com o locatário, e exigir reparos em caso de danos provocados pelo locatário, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Eu vou elencar agora os principais deveres do locador. Vamos começar falando sobre a entrega do imóvel. O locador deve entregar o imóvel em condições de uso e habitabilidade para servir ao uso que ele se destina, mantendo a forma e o destino do imóvel durante a locação. Ou seja, o locador precisa garantir que o imóvel esteja em condições adequadas para que o locatário possa usá-lo da maneira e forma confortável e segura. Garantir o uso pacífico do imóvel locado, ou seja, assegurar que o locatário possa desfrutar do imóvel sem interferências externas ou problemas causados pelo locador. Realizar reparos urgentes para corrigir defeitos e vícios de qualquer tipo, inclusive os redibitórios, anteriores à locação e que afetam a habitabilidade do imóvel. Fornecer ao locatário, caso ele solicite, uma vistoria minuciosa sobre o estado do imóvel, com expressa referência dos defeitos existentes. Fornecer ao locatário o recibo discriminado dos valores pagos por ele e ainda apresentar ao locatário, quando solicitado, os comprovantes de pagamento das parcelas que estão sendo exigidas. Ou seja, caso o locatário faça o repasse do IPTU diretamente para o locador, ele poderá exigir que o locador apresente o comprovante de pagamento desse encargo. Esses são os principais direitos e deveres do locador. Agora vamos falar do locatário. Vamos começar pelos direitos do locatário. Então, o locatário ele tem o direito de utilizar o imóvel locado de forma pacífica e segura, conforme a finalidade prevista no contrato. Permanência no imóvel locado durante todo o prazo estipulado no contrato de locação. E existem algumas regulamentações específicas para contratos residenciais e comerciais na Lei do Inquilinato em relação a esses prazos. Dispensa da multa por rescisão antecipada do contrato de locação nos casos em que o locatário for transferido pelo seu empregador para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato.
abatimento proporcional no aluguel referente a reparos urgentes de responsabilidade do locador que ultrapassem o prazo de 10 dias para sua realização. Conforme estipula a lei do inquilinato, o abatimento ele será apenas referente ao período excedente, ou seja, a contagem é após o 10º dia, podendo ainda o locatário rescindir o contrato caso o reparo dure mais de 30 dias. Preferência para adquirir o imóvel locado nas mesmas condições ofertadas a terceiro, devendo o locatário ser notificado novamente sempre que as condições forem alteradas, ou seja, se houver uma redução no valor de venda ou ainda na forma de pagamento, o locatário deve ser notificado novamente. Mas e os deveres do locatário? Bom, é dever do locatário realizar o pagamento do aluguel e demais encargos legal e contratualmente previstos dentro do prazo estipulado. Utilizar o imóvel conforme a destinação convencionada, zelando e cuidando como se fosse de sua propriedade, fazendo reparo imediato dos danos provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Notificar o locador de forma imediata sobre qualquer dano ou defeito relacionado ao imóvel e que seja de responsabilidade do locador. Possibilitar que o imóvel seja vistoriado, visitado e examinado pelo locador, seu mandatário ou terceiros durante o período da locação, mediante aviso prévio, de acordo com as disposições contratuais. Efetuar a devolução do imóvel nas mesmas condições que recebeu, exceto pelo desgaste natural. Os direitos e deveres do locador e do locatário são interdependentes, ou seja, os direitos de uma parte estão ligados aos deveres da outra. Desse modo, a lei do inquilinato busca estabelecer um equilíbrio entre os direitos e deveres, visando garantir que ambos tenham seus interesses protegidos. Bom, essa foi a nossa FAQ de hoje e se você tem alguma dúvida, basta colocar aqui nos comentários. Você também pode acompanhar conteúdos como esse e ainda mais completos no nosso blog. Até a próxima!